Eu quero ler hoje o Salmo 10 com vocês. Salmo 10 é um salmo que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou ler o salmo todo, ele tem 18 versículos. Eu quero convidar você a ler comigo, ou você vai acompanhar aí na tela que está aparecendo o texto. O salmista fala assim: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso, ele se gloria da cobiça de sua alma. E o avarento, ele maldiz o Senhor. E pior, ele blasfema contra o Senhor. O perverso, na sua soberba, não investiga. Ele diz que não há Deus. Essas são as suas cogitações, todas elas. Só que eles são prósperos, os seus caminhos em todo o tempo são prósperos. E eles estão muito acima e longe dele, estão todos os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz assim lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração. Nenhum mal me sobrevirá. A boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, e os seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enteia, abaixa-se e rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-se, Senhor, levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão e não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes tens fortalecido. O Senhor fortalecerá o coração e o Senhor os acudirás, para fazeres justiças ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, este homem já não infunda mais terror. Há 15 dias atrás, pregando aqui nesse local, nessa igreja, eu falei a respeito do Deus que tem desejo de falar com a gente, do Deus que se manifesta, do Deus que se revela, do Deus que carrega dentro do coração dele esse desejo de se comunicar com você e comigo. Ele está ansioso. É lógico que isso são tudo que eu estou dizendo figuras de linguagem, porque talvez alguém possa dizer aí: mas Deus não fala, Deus não tem coração, Deus não fala como nós falamos, Deus não tem ansiedade. É lógico que isso são figuras de linguagem. Mas Deus, ele quer falar com você. E eu falei sobre isso. E a razão que eu disse, o porquê que Deus quer falar com a gente, é simples. Eu dei 3, 4 razões, mas a única, a absoluta que eu vejo, que a gente poderia eliminar todas elas, é porque Deus ama você. Porque Deus, ele carrega no coração dele amor por você. Jesus disse, né, lá em João 3,16, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer a todo aquele que nele crê, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí depois, na terça-feira, no domingo, eu preguei há 15 dias atrás, na terça-feira, que eu estive aqui, eu falei sobre o Deus que se importa, o Deus que carrega no coração
você como alguém importante. E hoje eu quero falar sobre o Deus que tem no coração por mim e por você comoção. O Deus que Ele é um Deus sensível. E aí a pergunta a ser respondida aqui hoje, nesse nosso encontro, é: será que o nosso sofrimento comove a Deus? Será que no nosso sofrimento, no sofrimento da humanidade, Deus ele tem essa comoção de fato? Ou Deus ele está indiferente? Eu estava ouvindo o Davi falar da pandemia, o Laerte falar da pandemia. Este assunto é um assunto que está na boca de todos, né? Vira e mexe, você está conversando com alguém sobre a pandemia, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. No mês passado, quando o Laerte pregou aqui no culto de missões, o Laerte falou sobre a gente ser história. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos, se Jesus não voltar, as pessoas vão estar lendo a história e falando deste momento que você está vivendo. E eu vejo que por conta da pandemia, tem muita gente sofrendo. Por conta da pandemia, tem muita gente angustiado. Você ouviu o depoimento do Laerte, que esteve aqui ontem, fazendo cadastro para que as pessoas recebam alimento para comer, pessoas que têm fome, pessoas que não têm recurso, pessoas que estão necessitadas. E por conta da pandemia, tem gente sofrendo, por exemplo, pessoas que perderam os seus entes queridos. O avô que perdeu o seu neto, o neto que perdeu o seu avô, o pai que perdeu o seu filho, sepultou o filho e não pôde nem despedir do seu filho, ou vice-versa, o filho que não pôde se despedir do pai, o pai que sofre porque enterrou agora e o filho vê o sofrimento do pai, a sua companheira de muitos anos, ou a sua companheira de pouco tempo. Tem muita gente sofrendo. Existem pessoas que estão sofrendo porque da noite para o dia, eles viram um negócio que eles investiram a vida toda, que eles desenharam, que eles sonharam, que eles projetaram, que eles tinham no coração aquilo como algo certo. E até aconteceu mesmo, as coisas foram acontecendo, mas de repente por conta do Covid-19, por conta da pandemia e por conta do isolamento social, essa pessoa viu o seu negócio ir por água abaixo. Teve que fechar o seu negócio, a sua fonte de recurso, a sua fonte de lucro, o seu meio de subsistência, e ele perdeu tudo. Tem pessoas que estão sofrendo por conta do desemprego. As pessoas ficaram desempregadas, tem gente que não tem recurso porque eles estavam empregados, mas por conta de todo esse problema, afastamento social, as empresas tiveram que demitir. Tem pessoas que estão sofrendo, por incrível que pareça, estando dentro de casa. Tem mulheres sofrendo por conta da violência do seu esposo. Tem gente sofrendo porque não sabe como agir, porque ele estava acostumado de uma maneira imperativa a receber ordens, faça isso, faça aquilo. Ele não sabe nem criar uma rotina dentro de casa e está sofrendo. E por conta disso, meus irmãos, o que surge no coração dessas pessoas é uma insegurança enorme, um medo como será o amanhã, e esse é um outro sofrimento. Como será o amanhã? Como será o meu futuro? Como será quando chegar o dia de eu pagar a conta da prestação do apartamento, a conta de luz, algum valor que você tem que desembolsar e você não tem. E aí tem gente sofrendo por conta dessa insegurança em relação ao futuro. Ele não sabe como será o dia de amanhã. Se bem que, de verdade, o que eu entendo, o que eu acho que é uma grande ilusão, é uma grande utopia a gente achar que sabe alguma coisa a respeito do futuro. Se tem uma coisa que Deus não abre mão e nunca abrirá mão é sobre o futuro, só Ele sabe o amanhã. E eu e você não teríamos capacidade física, psicológica, não teríamos condições de saber o nosso futuro, não teríamos. Por mais que ele pudesse ser um futuro bom, mas o futuro também nos reserva coisas que você vai ter que enfrentar. Só que por conta dessa insegurança e por conta desse sofrimento de não saber como que é o amanhã, então começa a existir no coração das pessoas uma dúvida. Será que Deus se importa com a gente mesmo? Será que Deus ele se comove com a gente? Será que Deus ele é um Deus sensível com tudo isso que está acontecendo? E por conta dessa situação,
a gente começa então a duvidar desse cuidado de Deus. Será que Deus vai cuidar da gente mesmo? Poxa, eu estou vendo gente sofrendo, eu estou vendo gente chorando, será que Deus se esqueceu dessas pessoas? E por causa disso aqui então, a gente começa a pensar uma outra coisa. Será que Deus ele se tornou igual a mim e a você? Porque assim, eu já conversei com pessoas que trabalham em hospitais, que começaram trabalhando nos hospitais e no começo era tudo muito difícil para elas. Por quê? Não tem o dom de trabalhar nesse lugar? Sim, tem o dom. Mas só que não, é lógico que não é uma regra geral, eu não estou falando de 100% dos casos, eu não estou falando de uma regra absoluta, mas eu conversei com pessoas que diziam assim, olha, quando morria uma criança, eu ia para casa e estava em crise. De ver uma criança ser sepultada, morrer ali e saber que uma mãe, uma família ia sepultar. Só que com o passar do tempo, foram 2, foram 3, foram 4, aquilo foi uma coisa que acabou se tornando uma rotina para a gente. E eu acabei não tendo tanta sensibilidade como quando eu entrei para exercer a minha função. E aí a gente fica pensando, será que Deus se igualou comigo e com você? A gente, quando, por exemplo, cai um avião e morre 300, 500, 600 pessoas, é um choque para a gente. A gente comenta, é notícia que vende, todo mundo fala, nossa, morreu. E aí contam-se as histórias de cada um dos personagens, aqueles que perderam as suas vidas, e aí tem toda aquela história sendo contada, da família que está sofrendo. E a gente se comove, a gente é tocado por tudo isso. Só que a gente não consegue mais ser tocado com aquela notícia que você vê na sua televisão ou no jornal que você lê, que aconteceu um acidente na Fernão Dias, morreram 5 pessoas, aconteceu lá na Anhanguera, morreram mais 10, isso vai se tornando para nós algo tão comum, está morrendo gente todo dia, a gente não tem mais essa questão de se comover, de ficar sensibilizado. E a pergunta que a gente faz, será que Deus ele se tornou um Deus insensível com tudo isso que está acontecendo? Será que Deus lá do céu ele está olhando para o mundo, para o planeta, vendo um monte de gente sendo enterrada, sepultada, crianças que sofrem, velhos que sofrem, jovens que sofrem, tudo quanto é tipo de gente sofrendo porque está perdendo pessoas? Será que Deus ele mudou? Eu prefiro ficar com a Bíblia e reconhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no versículo 8, é um texto que você conhece tão bem, que diz assim que Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será sempre Deus. E eu também fico com a palavra de Deus num texto de Isaías, no capítulo 59, versículo 1, que o profeta Isaías, ele logicamente no 2 e no 3, ele vai apresentar a razão de algumas coisas, mas eu quero ficar com um para falar sobre esse contexto que eu estou aqui disposto a falar hoje, que o profeta Isaías ele fala assim que Deus não endurece o coração, Deus não deixa de ouvir, Deus não cerra os ouvidos, pelo contrário, ele diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o Salmo 10 aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui, e hoje eu quero só falar de 2 lições sobre essa questão de Deus nos ouvir e de Deus se comover, ser um Deus sensível. E respondendo à pergunta, será que Deus ele fica sensível com o meu sofrimento? Ou ele virou um Deus como nós, que ficamos insensíveis quando as coisas ruins vão acontecendo? Só que o salmista ele fala aqui logo de cara. E essa é a primeira lição. O salmista ele está dizendo aqui que Deus era um Deus ausente quando ele mais precisava. Olha a oração que ele faz para Deus, ele chega para Deus, ele fala assim, Senhor, no versículo 1, por que o Senhor se conserva longe? E olha o que ele diz para Deus, meus irmãos. Por que o Senhor te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Que cara audacioso, né? Que cara maluco, vamos pensar assim. Ou se não, falar, esse cara é doidão, hein? Que nem o pastor Babão, quando esteve aqui com a gente. Pô, esse cara é doidão, hein? Chegar diante de Deus e fazer uma acusação, mas é o coração dele. Ele está acusando Deus de omissão. O que ele está dizendo assim é que Deus gosta de estar junto com ele. Essa era a oração dele, o pensamento dele, a sensação dele, o sentimento dele, que Deus gostava de estar com ele e compartilhar vida com ele, só quando ele estava sentadinho na frente do mar, numa praia,
bem gostosa, com aquele sol maravilhoso, com aquela brisa batendo no rosto, ou senão se ele estivesse numa festa, todo mundo cantando, todo mundo se alegrando pelo aniversário do pivetinho que nasceu lá e está completando anos de vida, com a mãe que está celebrando alguma coisa, o casamento de um irmão, era isso que ele está dizendo. Ó, quando tudo está acontecendo dessa forma, o Senhor está presente. Agora o Senhor se esconde quando eu preciso. Ele está falando, olha, na beleza da vida, o Senhor está comigo. Agora, eu falo para você uma coisa, sabe por que ele está dizendo isso? Isso tem gatilhos. Você conversa com um psicólogo e quando alguém tem algum problema, ele pergunta do gatilho, né? Mas qual foi o gatilho? O que aconteceu que gerou essa depressão, que começou esse quadro? E eu vejo aqui que tem gatilhos na vida do salmista. O primeiro gatilho aqui, ele começa a olhar para os ímpios. Ele começa a olhar para o mal, para aquele que maquina o mal, para aquele que dorme maquinando o mal, acorda pensando o mal. O versículo 2, ele começa então a olhar para o tratamento que este homem dava para os pobres. Olha o que ele diz no versículo 2, com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Ele diz exatamente isso, ó, com essa arrogância ele começa a olhar, ele começa a ver então todas as atitudes dos ímpios, e ele começa a ver um Deus omisso, um Deus que se esconde, um Deus que não olha para ele, um Deus que não atende pobres, um Deus que não vê o sofrimento do necessitado. No versículo 3, ele diz assim, ó como que ele observa o ímpio, ele fala assim, ó, as blasfêmias do ímpio, pois o perverso, ele se gloria da cobiça da sua alma. Ou seja, ele está dizendo assim, esse cara é o cara que chega numa rodinha de amigos e faz um monte de besteira, mas ele fica se vangloriando das besteiras que ele faz. Ele faz um monte de maldade e ele conta para todo mundo como se isso fosse um troféu para ele. E isso então começou a entrar no coração do salmista e na alma dele e começou a causar um mal enorme para ele. Ele fala assim, ó, eles se gloriam da cobiça da sua alma e o avarento, aquele que ama o dinheiro, aquele que persegue a riqueza, aquele que vai atrás da riqueza como um louco desenfreado, aquele que coloca a riqueza como um Deus na sua vida e sem que ele saiba, ele está sendo dominado por ele. Ele diz assim, que esse avarento, ele maldiz o Senhor e blasfema contra o Senhor. Ele passa também a olhar para a incredulidade dos ímpios. Aí ele diz assim no verso 4, que não há Deus para os ímpios. Todas as cogitações, todas as apresentações, todas as discussões do ímpio é uma só, não há Deus. E aí ele também começa a olhar outra coisa que vai irritando o salmista, vai causando essa indignação nele, achando que Deus se esqueceu dele. Ele diz assim no verso 5, ele começa a ver a prosperidade deles. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. E aí ele fala uma coisa que é muito grave, meus irmãos. Ele fala assim que muito acima a prosperidade deles, e longe dele estão os teus juízos. Ou seja, Deus, você está dormindo. Ou seja, Deus, você não olha para o meu sofrimento. É como Asaf no outro Salmo 73, os meus pés quase se desviaram. Quando eu olhei e vi a prosperidade dos ímpios e vi como eles eram abençoados na terra. Não é à toa que Davi fala, não tem inveja dos malfeitores, mas é um sentimento que vai crescendo, vai se avolumando dentro dele. E ele também no verso 5 diz que ele viu a soberba e mais soberba. O versículo 5 diz que esses caras aqui, eles ridicularizavam os seus inimigos. Tipo assim, você é uma porcaria, quem é você para querer me enfrentar? Quantas vezes você passou isso na tua vida? Gente soberba que olha para você e te trata como se você fosse um lixo, como se você fosse ninguém, como se você fosse um derrotado. Tem pessoas que acreditam nisso e entram em crise. Agora ele fala assim, eles tratam de modo a ridicularizar os seus adversários e no seu íntimo eles dizem o seguinte, olha a soberba, jamais, e olha o que eles vão dizer, o salmista está dizendo que eles diziam o seguinte, jamais e de geração em geração nenhum mal nos sobrevirá.
É isso que eles dizem. Agora, isso tudo vai causando problema no coração do salmista. Por quê? Porque ele é íntegro, ele é reto, ele procura agradar a Deus, e ele vê que a vida dele está de ponta cabeça. E os ímpios, com toda essa postura, com todo esse mal praticado, eles na verdade estão crescendo. E aí, para piorar, ele olha o que o ímpio diz a respeito disso no verso 11. Sobre o silêncio de Deus no agir deles. Eles dizem assim, o ímpio diz, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Será que não é isso que a gente pensa às vezes? Que Deus nunca vai ver o que está acontecendo, tanta maldade, tanta gente se aproveitando. E esse é o grande problema. O problema é quando você fixa o olhar nessas coisas. O problema é quando você gasta a sua energia nessas coisas. O problema é quando você começa a olhar para isso e achar que Deus realmente ele se esqueceu, porque isso vai minando a tua fé. Isso vai roubando de você a capacidade de você crer num Deus que é um Deus presente, que é o Deus Emanuel, que é um Deus, como Jesus disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, ou seja, tudo isso é apagado da sua memória. A lembrança disso vai ficando distante. Agora, se eu parasse aqui e a gente fosse para casa agora, para casa não, que vocês já estão na sua casa, estou dizendo eu aqui, se eu fosse para a minha casa agora, parando por aqui, seria um problema. Mas eu estou aqui, como eu disse para você, para responder para você. A pergunta a questão é, Deus, ele se comove com o sofrimento humano? Sim, ele se comove. E o Salmo, mesmo diante desse cenário de crise da alma do salmista, ele me mostra um outro caminho, uma outra possibilidade, que é a última lição, que são duas hoje apenas. A possibilidade de, mesmo em meio a lutas e dificuldades, a gente trazer na memória a recordação de quem realmente é Deus. De quem é Deus. Quem é o Deus que eu tive um encontro com ele? Quinta-feira eu estava vendo o pastor Ivaldo pregar, e o pastor Ivaldo contou uma coisa que ficou no meu coração. Ele disse assim que encontrou com um irmão, e o irmão disse para ele assim que estava muito fraco. Eu estou fraco. Não sei quem é o irmão, não perguntei para o pastor também, e não vou perguntar. Mas me chamou a atenção, porque aí o pastor falou assim para ele, você tem assistido às lives da igreja? Não tenho visto nada, eu estou fraco. Meus irmãos, de verdade, eu quero abrir meu coração para você aqui hoje. Talvez eu possa tomar pedrada por causa disso. Mas eu não consigo entender uma pessoa que tem relação com um prédio. Eu não consigo entender que a minha força, a minha capacidade de ser um cristão nessa terra, ele tem um endereço. Ele tem um lugar onde as pessoas estão se reunindo para cultuar. Se não existir isso na minha vida, eu não tenho mais Deus dentro de mim, eu sou um fracasso e eu sou alguém que está destinado a se perder. Eu não consigo entender. Porque quando eu encontrei Jesus, eu encontrei alguém que está comigo todos os dias, ainda que eu more em um país, porque esse é o grande problema. Eu me lembro que um dia eu ouvi um pastor falando para um jogador de futebol, e ele não revelou quem era um jogador famoso, bem famoso. Ele disse assim, um dos caras tops que estão jogando aqui, ele disse assim, pastor, eu estou indo para um país, eu vou ganhar muito dinheiro, vai ser a minha independência financeira, mas não tem igreja lá, eu não posso ler nem Bíblia lá. E o pastor disse para ele, e qual é o problema que você tem com isso? Até porque, na época de Paulo, na época de Marcos, na época dos apóstolos, não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Ninguém lia a Bíblia. Para ler eram os pergaminhos que precisava de um caminhão para carregar. Não tinha textos. Agora, a minha relação com Deus, ela deve ser construída na verdade de que Deus está comigo, que eu vivo para Deus, que Deus vive em mim e que eu não sei viver sem Deus. E se eu fosse morar em algum lugar que não tem igreja, eu vou ser de Deus e vou agir como tal. É isso que eu tenho que entender. Então, na minha cabeça, e me perdoem, eu não consigo entender que alguém se enfraqueceu por conta da pandemia. Talvez o motivo do seu fracasso é porque você não ora, talvez o motivo do seu fracasso é porque você não lê a Bíblia, talvez o motivo do teu fracasso é porque você enfiou-se de cabeça no Netflix da vida e você está fazendo uma maratona de tudo que você tem que fazer, que você acha que você tem que fazer, e aí realmente, aí a gente não tem alimento, a gente não tem como
permanecer firme. Agora, voltando para cá, o que o salmista fala aqui, ele fala primeiro que Deus se escondeu dele, Deus era omisso, agora ele começa então a ter um despertar de quem Deus é. Me lembro agora daquele texto de Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Quando a gente olha então para essas injustiças que o salmista estava olhando, quando a gente olha para a prosperidade, gente que mente, gente que engana, gente que trapaceia no caso, gente que é traíra, gente que acaba fazendo coisas horrorosas contra o seu próximo, mentindo, prejudicando. Quando a gente começa a olhar para isso, se a gente focar a energia nisso, a gente começa a duvidar mesmo de Deus. Poxa, Deus não está vendo isso, Deus não está vendo o sofrimento humano. E esse salmo, ele começa, como eu disse para vocês, com um tom pessimista. O salmista tem uma visão pessimista, ele está olhando só para a gente que está fazendo um monte de coisa errada na terra, e ele está duvidando de Deus. Deus, o Senhor é o Deus que só está comigo quando tudo vai bem. Quando eu preciso do Senhor, o Senhor fica longe, se esconde. É a oração dele. Só que, de repente, agora, ele começa a perceber que ele está vendo Deus de um modo distorcido. Tem gente que olha para Deus como o Silvio Santos, O cara só vem atrás da grana, do presente. É assim que ele vê Deus. É o Deus da recompensa, ele quer a bênção só. E aí, meu irmão, não demora muito não. Quando vem a primeira pancada, o primeiro solavanco da vida, ele cai mesmo. Por quê? Porque ele não tem relacionamento com Deus. Eu sirvo a Deus não porque Deus me dá alguma coisa, eu sirvo a Deus porque Ele é meu Deus. Porque Ele me salvou, porque quando eu partir desse mundo, eu sei, como Paulo disse assim, a nossa casa terrestre desse tabernáculo, quando ela se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos humanas, mas uma casa edificada pelo Senhor nos céus. Essa é a verdade. Então agora ele começa a perceber a visão distorcida, e a partir do verso 12 e 13, ele começa a ver quem Deus realmente é. Aí ele fala assim, levanta-te, Senhor, porque olha agora, parece que é uma coisa imperativa de ordem do salmista para com Deus, mas não é isso, é um gesto de fé. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão e não te esqueças dos pobres, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo, Deus não se importa. Olha como começa a mudar o tom do salmo, gente. Porque ele fala assim, por que razão o ímpio no coração dele, no seu íntimo, ele diz, Deus não se importa? Ou seja, não, Deus se importa sim. Deus se comove sim. Deus está vendo o sofrimento sim. Deus cuida de você sim, meu irmão. Não tenha dúvida. Deus vai mandar gente para te alimentar, corvos para te alimentar. Deus vai fazer milagres, porque Ele se importa com você. Na Nova Versão Internacional, no versículo 14, fala assim, mas tu enxergas o sofrimento, a dor. E a dor, o Senhor observa-os para tomá-los em tuas mãos. E ele fala assim que a vítima, na linguagem, no versículo 14, na Nova Versão Internacional, que a vítima desses sofrimentos todos que os ímpios causaram nela, ela entrega tudo, a vida deles nas mãos do Senhor. E o Senhor é o Deus que protege, o defensor do órfão, o defensor daquele que não tem um pai para cuidar dele, mas Deus está cuidando dele. E aí no versículo 15... ele afirma que Deus enxerga toda a maldade promovida no mundo. As pessoas estão fazendo mal pra caramba, achando que Deus não vê de geração em geração. Nunca Deus vai me ver. É isso que eles disseram aqui no Salmo. Agora o versículo 15, ele fala assim, quebranta o braço do malvado e perverso, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. E no versículo 16, nos mostra o quanto a percepção dele mudou. Ele é o Rei eterno, da sua terra assumem as nações. Ou seja, o que ele está dizendo nesse verso, Deus tem o controle de tudo. Verso 17, o Senhor ouve o desejo dos humildes. E olha que interessante, na tradução da linguagem da Nova Versão Internacional, fala desejo dos necessitados. Você lembra daquela passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito? Aquilo lá, na verdade, o que significa pobre, na tradução da linguagem corrigida, que eu não gosto muito, eu gosto da atualizada, humildes de espírito, significa que aquelas pessoas que são bem-aventuradas, elas dependem de Deus.
Elas vivem sob dependência de Deus. Elas existem na vida sob a dependência do Senhor. É o Senhor que precisa ajudá-las porque elas dependem de Deus. E aqui, quando ele fala o desejo dos humildes, e na linguagem Nova Versão Internacional, os necessitados, tem coerência sim. Os humildes são aqueles que se apresentam na vida como dependentes de Deus. Eu preciso de Deus. E aí no verso 17 diz assim ainda: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, que é na linguagem que eu estou lendo aqui, e tu lhes fortalecerás o coração e vai acudi-los. Deus vai acudir você. Deus está com você. Ah, pastor, eu não tenho esperança. Meu irmão, espera em Deus, espera em Deus. Deus vai arrumar um jeito, Deus vai cuidar de você. Eu não conheço um Deus diferente, eu não conheço. E aí ele faz justiça aos oprimidos, é isso que diz o texto, porque ele se comove com aquele que sofre. Deus se comove com os nossos sofrimentos. E aí, eu já vou começar a concluir. A turma pode, quiser, tomando seus lugares aqui na frente, para os meninos do louvor, que eu já vou me preparar para concluir. O verso 18 diz assim, que ele faz justiça, né, para quê? Ele faz justiça para o órfão e oprimido, a fim de que o homem da terra já não infunda mais o terror sobre eles. A minha conclusão dessa palavra de hoje, meus irmãos, eu não quero ser um romântico aqui, um romantista aqui, né, e dizer o seguinte: ah, não, quando você está passando, até porque eu disse isso no começo, quando você passa dificuldades, meus irmãos, você fica realmente com medo. Se você não sentir medo, é estranho, porque você é ser humano, mas eu tenho 2 caminhos a seguir. Deixar o medo me dominar, deixar a dúvida me dominar, ou fazer com que o medo e a dúvida não sejam maiores do que aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que me guiar pelo que a palavra de Deus diz. Só que eu quero mostrar para você que isso é comum, isso acontece. Por exemplo, João, o precursor de Jesus, João Batista, né, que Jesus disse assim, e vai dizer aqui nesse verso, que eu vou ler só no começo, eu não vou ler tudo, mas nesse capítulo 11 de São Mateus, Jesus vai dizer assim, que dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. João, ele era realmente alguém diferenciado, alguém que fora escolhido por Deus para ser aquele que ia anunciar o caminho, iniciar uma jornada para preparar o caminho para Jesus. Só que esse João, quando ele está preso, ele está no cárcere, ele diz o seguinte, verso 2 do capítulo 11 de Mateus, que quando João ouviu no cárcere, ele estava preso por conta daquilo que ele fez de cobrar uma atitude correta de Herodes, ele acabou sendo preso. E diz assim que, quando João ouviu no cárcere que falavam das obras de Cristo, ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha como o coração de João estava passando por um momento de angústia. Olha como João ele estava passando por essa dificuldade. Aí Jesus respondeu, fala para João o seguinte, anunciem para João, falando para os discípulos de João Batista. Ele diz assim, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, melhor dizendo, aos pobres, está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar motivo de tropeço. E aí quando eles saem, o verso que eu acabei nem anotando para a Sheila e para o Roberto, mas quando eles saem da presença de Jesus, é o texto que diz no verso 7, Jesus passou a falar de João, e elogiar João Batista. Elias também, né? Por que não lembrarmos Elias, que destruiu os profetas de Baal, que demonstrou uma fé em Deus inabalável, mas que por conta de uma ameaça de Jezabel, ele entrou em crise. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo. E para terminar, eu quero deixar esse texto com você, para você ver como que a gente vacila às vezes, mas não podemos vacilar. Isaías 49, verso 8, diz assim, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável
Eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e farei mediador da aliança, e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os afligirá, porque o que dele se compadece, olha isso aí, ó, o que dele se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que esses virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Olha aqui, tudo isso que Deus está falando. Agora olha o versículo 14. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Gente, eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que Deus cuida de você, que Deus cuida de mim, só que às vezes a sensação que eu tenho é o contrário. Agora, qual porta que eu vou entrar? Qual porta que eu vou bater? Qual porta que eu vou dizer, não, este é o caminho. Aquilo que Deus está dizendo, eu cuido de você, como aqui com Israel, com a nação, eu cuido de você, vou me compadecer de você, o sol não vai molestar você, eu estarei com você, eu vou aplanar os montes para que você ande em segurança, ande no plano. Qual Deus que você vai ouvir? Ou você vai fazer como eles aqui, não, o Senhor me desamparou, o Senhor não se compadece de mim. E no versículo 15, que é um texto que talvez você conheça muito bem, aí Deus vem com a resposta dizendo o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, uma mamãe esquecer do seu bebê, de sorte de que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica, se bem que existem muitas mães que fazem assim. Mas ainda que esta viesse esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos abençoa. Amém, gente?